Bom dia, amada igreja. Podem abrirem as suas Bíblias a João capítulo 16. João capítulo 16, onde nós estamos estudando a palavra do Senhor. E hoje o nosso assunto é: sua tristeza se tornará alegria. Sua tristeza se tornará alegria. Uma das coisas nesta vida que é muito importante é a questão de esperança. Por que é que pessoas, por exemplo, tiram as suas próprias vidas? É porque não tem mais esperança, né? Não vê uma luz lá no final do túnel de uma coisa melhor, né? Se você tem esperança, você consegue suportar a dor. Mas se não vê uma luz lá na frente, essa dor pode se tornar insuportável. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, a palavra do Senhor diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, né? Se desespera. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. No salmista, ele diz: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor falando diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais é, obviamente, uma questão de esperança. Ou Lamentações, capítulo 3. O profeta chorão, no caso, Jeremias, na sua lamentação, em capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperança. No capítulo 16 de João, onde a gente vem estudando, no versículo 6, Jesus disse aos discípulos: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza tem enchido o vosso coração. A tristeza encheu o coração deles. A única emoção que tinham nessa hora era de tristeza. A alegria, esperança, tudo isso aí já foi, né? No caso, onde estamos estudando, já é depois da meia-noite, é muito tarde, estão bem cansados. E dentro de poucas horas, Jesus vai estar na cruz e morrendo na sexta-feira.
As palavras de Jesus no texto que vamos estudar são ditas para dar alegria e esperança aos seus discípulos que estão ali consumidos de tristeza. Então, na palavra do Senhor, em João capítulo 16, vamos ler hoje do versículo 16 a 24. Jesus diz: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis. E vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pai, esta é a Tua palavra. Nós estamos aqui a Te suplicar que o Senhor nos alimente com esta palavra nesta manhã. Como Jesus mesmo disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E que assim seja neste dia, que nós venhamos a sermos alimentados pela Tua palavra. E assim nós suplicamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus diz aqui então, no versículo 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. E muitos pensam em relação a isto, que Jesus com isso está referindo ao tempo da sua morte e ressurreição. Outros pensam que a alegria vai vir na volta de Cristo, mas a volta de Cristo para receber os céus, e ele falou sobre isto no capítulo 14, no começo, mas não ia ser dentro de pouco tempo, não. Então não podia ser uma referência a esse tempo. Mas nós vamos ver então que no versículo 17, e confesso que de imediato eu não vi isto, no versículo 17 nós vamos ver que tem um detalhe que vai nos ajudar a compreender sobre isto.
Primeiramente, observe no versículo 17, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis e vou para o Pai. Essa parte, e vou para o Pai, que eu não estava observando de imediato, é compreender que já tem passado um bocado de tempo sem o texto incluir nada quanto a os apóstolos. A última vez que eles tinham falado está registrado no capítulo 14, versículo 22. Daí para cá não temos nada de palavras deles. Mas o versículo 17 aí termina com essa parte, e vou para o Pai. Aí no versículo 16, esta parte não foi mencionado, porém está mencionado aqui e vai nos ajudar a compreender de que é que Jesus está falando. Jesus está dizendo, vocês vão me ver porque eu vou para o Pai. No caso, ele vai morrer e ressuscitar e vai aparecer para eles ressuscitado, mas quando ele diz aqui, vou para o Pai, nesse contexto de me ver, é compreender então que sim, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, 40 dias mais tarde ele volta para o céu, na ascensão, lá não vão poder vê-lo quando ele está lá no céu, mas ele diz, porque vou para o Pai. Se você voltar para o versículo 5 deste capítulo, Jesus diz lá, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Quem foi este que enviou a ele? O Pai, né? E no versículo 7, ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos, ou é melhor para vocês, que eu vá lá para estar com o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus também, como eu. Eu tenho sido consolador de vocês, o Espírito Santo também será. No capítulo 14, Jesus havia dito, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, outro igual a mim, esse outro aí, em termos do grego é isto, a fim de que esteja para sempre convosco. Mesmo quando Jesus enviou os 12 aí para pregar, Ele estava presente fisicamente com eles? Não. Mas o Espírito Santo seria diferente. Estaria para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa parte aí que eu quero enfatizar, voltarei para vós outros. Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo vier, é eu que vou estar voltando para estar com vocês. Então, voltando a João 16, versículo 18, diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Agora entenda uma coisa aqui. Eles estão dizendo isto a quem? No versículo 17. Então, alguns dos seus discípulos disseram a Jesus. É? Estão seguindo aí o texto? É para acompanhar, viu? Estão dizendo uns aos outros. Estão com medo de falar isso para Jesus. E por isso no versículo 19 diz, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, mas também um pouco com medo de fazê-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto, que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Você está percebendo o que está acontecendo aí? Eles tinham falado de maneira que Jesus ouviu? Não. Jesus não somente percebe que tinham uma pergunta que queriam fazer, mas ele sabe qual é a pergunta, porque ele fala sobre a pergunta que eles têm. E é perceber mais uma vez com isto que nessa ocasião o Pai deu a ele o conhecimento divino de saber o que estavam pensando. Deviam estar conscientes de que só conversar baixinho e pensar que Jesus não estava ouvindo, não era o caso, não. Ele sabe do que você, inclusive, pensa. Você às vezes pensa que os seus pensamentos são segredos diante dele? Não são, não. Ele sabe. E demonstra isto aqui neste texto. Ele continua dizendo então no versículo 20, em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Primeiramente aqui nós encontramos as palavras em verdade, e esta é a frase que Jesus disse e João registrou no Evangelho já 25 vezes. É muito comum Jesus usar essa expressão em verdade, que realmente, quanto ao grego, é a palavra amém. A palavra amém, que a gente usa, por exemplo, no final de uma oração, realmente é uma transliteração do grego. Uma transliteração é simplesmente pegar os sons da língua original e, em vez de traduzir para dizer o que significa, simplesmente transliterar é dar os mesmos sons, no caso nosso, em português. Mas, em outras palavras, Jesus disse aqui, amém, amém. Ou,
isso significa assim seja, assim seja, ou com certeza, com certeza. E que é que ele quer que ouçam? Eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Veja primeiramente aí nestas palavras o contraste em o sentimento do mundo e o sentimento dos escravos de Jesus. Por parte do mundo, a morte de Cristo vai ser o quê? A alegria, grande alegria. Acabaram com aquele que chamava a atenção dos seus pecados. Como Jesus disse em João 7, o mundo me odeia porque eu mostro o seu pecado. O mundo é inimigo de Deus. Então, sendo inimigo de Deus, vendo a morte de Cristo, para eles é grande alegria. Mas aí Jesus continua dizendo: vós ficareis tristes, chorareis, lamentareis, né? Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aliás, quando Jesus fala assim, ele já tem dito que o coração deles está cheio de tristeza, e ele está indicando aqui que vai aumentar. Se tinham alguém que parecia poder vencer um grande inimigo, a morte, era Jesus. Não é que ele tinha há pouco tempo, poucos dias, ressuscitado a Lázaro, que tinha estado morto por 4 dias, o corpo já fedendo. E aí pensar nesta pessoa tão maravilhosa ser vencido pela morte, para eles era a desgraça maior possível, era perder toda a esperança. Mas Jesus deixa claro para eles: essa tristeza de vocês vai ser por pouco tempo. A fonte imediata desta tristeza deles era a cruz. E o que foi que mudou a cruz de ser grande tristeza para a cruz mesmo se tornar a fonte de alegria? A ressurreição. A morte de Cristo causou a separação entre eles e Jesus por um pouco de tempo, uns 3 dias. Porém, Jesus diz que será por pouco tempo, que ele vai morrer na sexta-feira, no domingo vai ressuscitar. Mas, além da questão da ressurreição, como nós procuramos mostrar aí logo antes, tem a questão da descida do Espírito Santo, que seria ele voltando para não somente estar com eles, mas estar neles. É compreender com isso que para o Senhor
Ele tem interesse na alegria deles. Lembre-se que em Gálatas capítulo 5, versículo 2, diz: o fruto do Espírito é amor, e o segundo, a alegria. Né? O Espírito Santo vindo vai trazer alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai trazer para vocês o quê? Alegria. Aí Jesus faz essa referência no versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Nós temos algumas mães aqui que sabem daquilo que Jesus está falando. Hein? Tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Jesus usa essa ilustração que, no caso, é usado diversas vezes, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Este exemplo de dor e tristeza que passa para a alegria é, de fato, usado muito na Bíblia. A dor no parto é uma lembrança da entrada do pecado no mundo e a consequência do pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus, anunciando a consequência do pecado, disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos. Eu já estive presente no nascimento dos nossos 11 filhos. Eu estava lá com a Eliana, vi a dor dela. Quantas mulheres, no meio das dores do parto, não têm pensado nunca mais? Porém, pouco tempo depois de nascer essa bênção, essa flecha, o coração da mãe se derrete em alegria e passa a pensar: eu quero outro. É disto que Jesus está falando aqui, dizendo, no caso, versículo 22, assim também agora, do mesmo jeito que a mulher está nas dores do parto e pensando nunca mais, diz: nasceu o menino, aí é outra coisa. Assim também vós agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Por que é que eles têm essa tristeza no momento? Porque Jesus vem dizendo: eu vou morrer. E além disso, ele tem dito: eu vou embora. Eles então pensam, têm muita tristeza, o seu coração está cheio de tristeza nesta separação. Mas ele continua dizendo: mas outra vez vos verei. E aqui ele está referindo à descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, estando no discípulo de Cristo, é ter a presença de Cristo habitando nele. E por isso ele diz: o vosso coração se alegrará. Aquilo que o mundo tem de alegria,
vocês vão passar a ter alegria. Aí, enquanto eu estava referindo a isto, eu fico a pensar, a alegria que o mundo teve na morte de Cristo, essa alegria permaneceu ou parou quando ele ressuscitou? Eu não tinha pensado nessa parte enquanto estava preparando, mas uma coisa interessante quanto à ressurreição, até onde eu sei, nós não temos nenhum registro de Jesus aparecendo para incrédulos depois de ressuscitado. Se você souber de algum, me diga, que eu quero aprender, mas eu não posso pensar de nenhum exemplo, não. Agora, ouvir que ele ressuscitou, aí ouviram, né? Primeiramente, os sacerdotes ouviram o testemunho dos guardas, em Mateus capítulo 28, registra isto. Qual foi a mensagem dos apóstolos em Atos? Vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. E o túmulo estava vazio, né? Então, eu entendo que a alegria deles foi passageiro, do mesmo jeito que a tristeza dos apóstolos foi passageiro. Mas a alegria deles, então, se a morte foi a tristeza deles, agora a ressurreição seria a alegria, porque nem a morte pôde conquistar a Cristo, né? Foi só momentâneo e ele ressuscitou. Nosso mestre triunfou sobre a morte. A morte, para nós aqui na Terra, é uma separação que muitas vezes dói tremendamente, e mesmo que a gente saiba que a pessoa partiu para estar com Cristo, se é um querido, por exemplo, da família, dói, né? A gente tem tristeza, mas não é como o mundo que não tem esperança, que vá além da morte. É por isso que nós só temos um a temer. Em Mateus 10 e 28, Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso não é para temer se quem pode matar, então temer a perda de emprego ou temer outra coisa, muito menos, não é? Mas Jesus diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus diz: só tem um que nós precisamos temer, e é a Deus, o justo juiz, que lançará no inferno todos os rebeldes, todos os que não creem em Cristo. E aliás, temendo a Ele, não tem mais a quem temer. Porque alguém até nos matando é o fim para nós? Não. Aquele que morreu e ressuscitou, também há de nos ressuscitar e levar para estar com ele para sempre. Com o Espírito Santo, então, habitando na vida do crente, Jesus está dizendo aqui, a salvação da pessoa está garantida.
E esta certeza de salvação, por causa da presença do Espírito Santo, produz uma alegria que ninguém pode tirar. No versículo 23, então, naquele dia, nada me perguntareis. Que dia é este? Para os apóstolos, esse dia aqui é uma referência ao dia de Pentecostes. Para mim e para você, é o dia da nossa salvação. Estamos falando aqui que quando o Espírito Santo veio para habitar neles, então seria a garantia completa de completar o que foi começado com a presença do Espírito Santo. Para nós, esse dia é o dia quando nós somos regenerados, o dia da nossa salvação. Nota o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9. Ele diz: portanto, os que estão na carne não podem. Nota bem, ele não diz é difícil agradar a Deus. Os que estão na carne, os que não nasceram de novo, não podem agradar a Deus, e nem um pouco. Aí, aos salvos, continua dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo habita em todo salvo. Então ele diz: naquele dia nada me perguntareis. E no caso, por quê? Porque Jesus não estará mais presente com eles, porém vai estar habitando neles na pessoa do Espírito Santo, o qual vai os guiar a toda a verdade. Vão ter a presença do Espírito Santo para conduzir a tudo quanto a gente precisa saber. Aí Jesus diz: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. É uma das coisas, então, que Jesus vem dizendo aos discípulos. Ele disse isso lá em João capítulo 14, eu acho que foi versículos 13 e 14. Vocês vão ter o recurso da oração. Está certo que esta palavra foi dada diretamente aos apóstolos aqui, mas aí eu pergunto: essa promessa cabe para nós também? Graças a Deus, sim. Nós que temos crido na palavra que eles deixaram na Bíblia, é uma promessa que cabe para nós também. E que promessa gloriosa! Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele o quê? Vos-la concederá em meu nome. É um incentivo aos de Cristo a orarem. Você pede ao Senhor sabedoria? Tiago 1:5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você pede ao Pai santificação da sua vida? 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação, que vos abstenhais
prostituição, da imoralidade sexual, a santificação sua é a vontade de Deus. Pedir uma coisa em meu nome, como Jesus diz aí, significa justamente isto. É pedir ao Senhor aquilo que é da vontade dEle, aquilo que será para a glória dEle. Quando você ora, então, por aquilo que Jesus quer, você pode ter a confiança que Ele vai conceder. E chegamos ao nosso último versículo 24, então. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis. Assim o Senhor nos ensina a orar. E nota, ele diz, para que, o quê? A vossa alegria seja completa. Veja que o Senhor deseja, veja o que é que o Senhor deseja para os seus e entenda como é que vem esta alegria. Ele deseja para a sua vida alegria. E não é pouca alegria, é que a vossa alegria seja o quê? Completa. Mas a alegria, ele diz que vem por meio de quê? Da oração. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, eu e você, orando, pedindo o que agrada o Senhor e recebendo o que foi pedido, resulta em quê? Alegria. Lembre-se de mais uma coisa aqui. Isso deve afetar a maneira que nós vivemos também. Jesus aqui está numa situação boa? Não. Ele está em momento de tremenda dificuldade. Não é só que ele vai suportar a coroa de espinhos, as chicoteadas, os pregos nas mãos e nos pés, mas muito mais do que isto, suportando a justa ira de Deus que o seu pecado merece. Isto é, se você é um salvo, ele fez isso por ti. Mas neste momento de tanta dificuldade para ele, e ele sabe que essas coisas vêm para ele, o que ele está fazendo? Consumido de tristeza? Não. Ele está pensando nos seus. Quantas vezes não é verdade que nós, no momento de dificuldade, a gente é consumido de tristeza e aí está pensando nos outros? Não. Só no próprio sofrimento. Filipenses 2, 4 e 5 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso aí foi uma facada para mim. Que, na verdade, quando a gente enfrenta dificuldade, nós não costumamos estar vivendo como Cristo, a pensar nos outros em vez de si mesmo. Quero concluir voltando a pensar um pouco
No texto que foi lido hoje de manhã, que é 1 Coríntios capítulo 15, né? E estou ainda em preparo para a ceia. Compreendamos que não existe evangelho sem a morte e ressurreição de Jesus Cristo, como Paulo diz nos primeiros 4 versículos lidos. Eu venho nos lembrar o evangelho, ele diz, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, não é? Já tinha sido dito que iria ser assim. E foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, de novo, segundo as Escrituras. E aí, pulando para o versículo 17 de 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Nossa fé envolve a certeza que o nosso débito foi pago por Cristo lá na cruz. O débito dos nossos muitos pecados foi pago quando Ele morreu. Mas Paulo continua dizendo, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança, e nós temos falado um bocado sobre esperança aqui hoje, nossa esperança está em Cristo e naquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez lá na cruz. Ele levou sobre si a justa ira de Deus que o nosso pecado merecia. Isto tem consequências que vão muito além da nossa vida aqui na terra. A verdade é que a esperança dos apóstolos até então, quanto a Cristo, era basicamente terrestre. Cristo vem a conquistar os romanos, os estrangeiros que nos dominam, livrar das injustiças que sofremos, nos livrar dos corruptos líderes religiosos, com isso, certamente esperavam maior riqueza, mais liberdade. Mas a esperança deles não estava correta. Isso porque, na verdade, a maior riqueza que Cristo vinha trazer era salvá-los da consequência do seu pecado. E com certeza o ser humano não costuma pensar na seriedade do seu pecado. Eu acredito que muitas vezes, até nós, quando primeiramente viemos a Cristo, não foi primeiramente por interesse no que é mais importante. Muitas vezes pessoas chegam até a um culto aqui, pensando talvez num filho que está perturbado, depressivo ou outra coisa, casamento não vai bem ou outra coisa, e
queria ver aquilo melhorar, mas a verdade é que muito mais sério do que estes relacionamentos passageiros aqui da terra é o eterno. E no seu caso, você já veio a Cristo para o perdão dos seus pecados? Se você não veio a Ele para isto, venha hoje ainda. E se quiser saber mais sobre isto, venha falar comigo até depois do culto hoje. Cristo veio, foi para morrer e ressuscitou, a garantia que foi completo e aceito pelo Senhor, pelo Pai, aquilo que Ele veio fazer para a nossa salvação. Esta é a mensagem do cristianismo. Muito obrigado, Senhor, por Tua Santa Palavra que temos observado aqui nesta manhã. Senhor, é bem possível que tenhamos presente aqui nesta manhã pessoas que têm estado indiferentes a Cristo. Pessoas que talvez tenham pensado em buscar a Cristo, estar presente aqui por causa de alguma aflição que sofre, esperando meramente alívio disto, mas que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, passar a habitar em tal vida, trazendo primeiramente a convicção do seu pecado e a suficiência daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E assim, sendo regenerado, passando a ter o Espírito Santo habitando nele hoje mesmo. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.